Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai-nos, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, aqui segue o resumo do nosso último encontro da Escola de Maria, no dia 14 de agosto. Nós tratamos nesse dia uma primeira parte da formação da vontade de Deus e utilizamos o Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso de Ligório é o santo que a gente celebra no dia 1º de agosto. O santo doutor da Igreja, fundador da Ordem dos Redentoristas. Santo Afonso é um homem extremamente amante da paixão de Cristo. E ele tem muito a nos ensinar sobre o que é a verdadeira perfeição e o amor a Deus. Então, nós tivemos aí no primeiro capítulo um pouco falando sobre a vida cristã. Coloquei esse título, mas a palavra de Santo Afonso está em: toda a nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. Então, o santo já começa dizendo que é perfeito aquele que ama a Deus. E o que é ser perfeito? Ser perfeito é ser santo, ser justo, estar de acordo com a vontade de Deus em tudo. Então, e aí ele começa citando a própria palavra de Deus, na carta de São Paulo. A caridade é o vínculo da perfeição, ou seja, o amor é aquilo que une a perfeição. A caridade é o vínculo da perfeição. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua santíssima vontade. É perfeito em amar a Deus aquele que conforma a sua vontade com a vontade de Deus. Santo Afonso cita o São Dionísio, que expressa o que é o amor. O principal efeito do amor é unir a vontade daqueles que se amam, de maneira que se tornem uma e a mesma vontade. Ou seja, todo aquele que ama, junto com o outro, ama porque os dois têm a mesma vontade. E isso acontece no matrimônio. No matrimônio não tem como o querer do marido ser um e o querer da esposa ser outro e eles conseguirem casar. Na situação aqui de prova de amor e de amor verdadeiro, mútuo, é preciso que os dois olhem para a mesma direção, ou seja, que conformem a vontade deles, um com a vontade do outro. Como podem nossas ações promover a glória de Deus se não forem conformes ao seu divino agrado? Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida à vontade divina, maior será o amor. Veja aí que coisa bela, ao Santo Afonso dizer que quanto mais uma pessoa se une a Deus por meio da sua vontade, maior é o amor. E mesmo aqueles que praticam penitências, meditações, comunhões, orações do terço, obras de caridade, se tudo isso for praticado, somente agradará a Deus se for feito em comunhão com a sua vontade. Aquilo que nós fazemos, se não for de acordo com a vontade de Deus, mesmo que seja aparentemente uma coisa boa, se torna odiosa e merecedora de castigo. Então, Deus não aprova quando a gente faz uma coisa contra a sua vontade. É necessário que a gente tenha essa consciência. Acima de tudo, a vontade de Deus. A maior glória, pois, que nós podemos dar a Deus é cumprir sua bendita vontade em tudo. Aquele que trabalha segundo a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria vontade. E o que é idolatria? Idolatria é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Então, quando eu coloco a minha vontade antes da vontade de Deus, eu sou um idólatra.
eu estou me adorando a minha própria vontade e deixando Deus por último, quando a gente sabe que primeiro Deus, acima de tudo Deus, como nos diz o primeiro mandamento. Temos aí a citação da carta aos Hebreus, no capítulo 10, que diz assim: Irmãos, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quiseste vítima nem oferenda, mas me formaste um corpo. Não foram do teu agrado holocausto, nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: Eis que venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Então veja que a prioridade de nosso Senhor Jesus Cristo, a missão dele verdadeira sempre é afirmada nos evangelhos. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É necessário que tenhamos essa compreensão. Verdadeiramente serve a Deus aquele que imita Jesus Cristo, fazendo a vontade do Pai e fazendo a vontade do Pai em tudo. E Jesus, repetidas vezes, declara isso, como já disse nos evangelhos: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a cumprir a daquele que me enviou. E ainda mais, eu me entrego ao seu furor para que o mundo veja que eu amo o meu Pai e que cumpro o que meu Pai me tem ordenado. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. Uma citação do Evangelho de São João, capítulo 14, Jesus dizendo, mais uma vez, que ele veio de fato fazer a vontade do Pai. No capítulo 2, de uma forma resumida, vamos ver aqui, tem sido sempre este o fim que os santos todos têm levado em vista: a conformidade com a vontade de Deus. Qual é a única finalidade e a alegria dos santos? Se conformar com a vontade de Deus e conformar a sua vontade à vontade de Deus. O que é que isso significa? O santo é aquele que livremente doa a sua vontade para Deus. E o santo, meus irmãos, deve ser cada um de nós. Deus nos chama à santidade. E nesse processo de santidade é necessário cumprir a vontade de Deus em tudo e em todas as coisas. O Beato Henrique nos diz: Deus não quer que nos abundemos em luzes espirituais, mas sim que em tudo nos conformemos com a sua divina vontade. Não adianta ter muitos dons e não cumprir a vontade de Deus. E Santa Teresa diz o seguinte: tudo o que se deve procurar no exercício da oração é a conformidade da nossa vontade com a vontade divina, tendo por certo que nisto consiste a maior perfeição. Aquele que for mais superior nesta prática receberá maiores mercês, ou seja, maiores graças de Deus, e fará os maiores progressos na vida no caminho da perfeição. Veja só, Santa Teresa nos diz que na oração deveremos sempre pedir: Senhor, me ensina a fazer a vossa vontade. Como nos diz o Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso maior e único pedido a Deus é este: Senhor, que eu aceite sempre a vossa vontade. Santo Afonso ainda nos diz: nós devemos neste mundo aprender dos santos que estão no céu a maneira de amar a Deus. O amor puro e perfeito que os bem-aventurados no céu têm para com Deus consiste em uma perfeita união da sua divina vontade. Ou seja, qual é a perfeição do santo? Unir a sua vontade com a vontade de Deus. Nosso Senhor chama o rei Davi um homem segundo o meu coração, porque cumpriu todas as minhas vontades. Davi sempre estava pronto a abraçar a divina vontade, como ele mesmo declara: o meu coração está pronto, ó meu Deus, o meu coração está pronto. E tudo quanto ele pedia ao Senhor era que ele ensinasse a cumprir a sua divina vontade.
ensinai-me a fazer a vossa vontade. Salmo 143. Aquele que entrega a Deus sua vontade, entrega-lhe tudo. Ou seja, o que é que o homem tem? O homem só tem a vontade. Todos os bens que nós temos não são nossos. Mas uma coisa nós temos, a liberdade de dizer a Deus sim ou não. Quando a gente resolve dizer sim, nós com certeza conformamos nossa vontade com a vontade de Deus. E pode dizer: Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo. Dou-vos a minha vontade e nada mais tenho que vos dar. Ou seja, aquele que dá a vontade a Deus tem mais o que a dar a Deus. Senhor, tomai posse de nós. Nós vos entregamos a nossa vontade. Fazei-nos saber o que exiges de nós e nós o cumpriremos. Olha a oração do santo, a oração do justo. Ensina-me a fazer a vossa vontade. Se, pois, queremos dar um grande prazer a Deus, devemos conformar-nos com a sua divina vontade. Mas não só conformar-nos, porém unirmos-nos aos seus mandatos, ou seja, aos seus mandamentos. Conformidade expressa a união da nossa com a vontade de Deus. Então, quando a gente se conforma, a gente expressa a união da nossa vontade com a vontade de Deus. Mas uniformidade, que é mais profundo do que conformidade, quer dizer mais, quer que a vontade divina e a nossa seja uma só. Desejar que a nossa vontade seja uma com a vontade de Deus e a vontade de Deus seja uma com a nossa. De maneira que não devemos desejar senão o que Deus deseja e quer. Santo Afonso nos inspira a pedir à Nossa Senhora, a Santíssima Mãe de Deus, ao nosso anjo da guarda e aos santos e santas de Deus, que nos ajude a fazer perfeitamente a vontade de Deus, a qual é a mais perfeita entre todas. Nossa Senhora inspira, a que a gente faça a vontade. Nossa Senhora foi a primeira, aquela que verdadeiramente, como nova criatura de Deus, fez a vontade de Deus, dizendo: Fiat voluntas tua, ou seja, seja feita em mim conforme a vossa vontade. Então, meus irmãos, está aí apenas um resumo do nosso último encontro. Dê uma olhada nesse vídeo, volte mais uma vez, veja de novo, pare, leia esses slides que eu estou mandando aí para você junto com o vídeo, e no próximo encontro vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema da vontade. Aí a vontade de Deus a gente tratou uma parte, vamos continuar e vamos tratar também da nossa vontade. O que é que devemos fazer para nos conformar verdadeiramente com a vontade de Deus? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.